Bom dia, nosso grupo é sobre enredo e vai falar um pouco sobre o livro Capitães de Areia. Eu vou começar falando sobre a primeira parte, que é Cartas à Redação, que é quando começa falando sobre uma matéria de jornal sobre os Capitães de Areia, que são menores infratores que andam roubando a cidade. E isso gera muita polêmica, porque há uma crítica à polícia e ao juiz de menores. Um joga a culpa pro outro. E nisso também uma mãe costureira manda uma carta à redação criticando o reformatório. Nisso ela e o padre também criticam muito o reformatório, dizendo que a comida não é boa, que batem neles, mas o chefe do reformatório manda outra carta alegando que isso é mentira e que lá eles são tratados como crianças para virarem homens. Começar falando sobre o capítulo do Trapiche. Trapiche é o local onde os capitães de areia viviam. As condições do local eram precárias. Lá eles também aprendiam, lutavam, capoeira. Aí começa a caracterizar os integrantes dos capitães de areia, como Pedro Bala, que é o chefe e tem uma cicatriz no rosto. Tem o João Grande, que é um negão forte pra caramba. Tem o Sem Perna, que ele é manco. Tem o Gato, que é bonito, que é o mais bonito dos capitães de areia e meio trapaceiro. Tem o Volta Seca, que é o sobrinho do Lampião. Tem o Purilito, que é o religioso da turma. E o professor, que é o único alfabetizado dos capitães de areia. O capítulo Ponto das Pitangueiras, Querido de Deus, um capoeirista, oferece um trabalho aos capitães de areia, que é um assalto. Aí eles vão na casa receber instruções desse assalto. Aí eles descobrem que tem que roubar um embrulho dentro de uma casa. Só depois de muitos contratempos, eles conseguem esse feito. No outro capítulo, As Luzes do Carrossel, Vida Seca e Sem Pernas, começam a trabalhar no carrossel. Aí os capitães de areia ficam maravilhados do jeito que é o carrossel, das luzes, mas tem que gastar dinheiro para ir nesses carrosséis. Então eles vão anoitecer, quando não tem ninguém. A única coisa que eles fazem é pagar gasolina, para ninguém perceber que eles usaram o capítulo Dorcas. Depois de conversar com o João de Adão, Pedro descobre que seu pai foi um herói. Então ele sente que tem que ser igual ao seu pai, lutar pela liberdade e os direitos do povo. No capítulo Aventuras de Ogum, Pedro bola um plano para poder roubar o quadro de Ogum dentro da delegacia. O quadro foi para a delegacia depois que houve uma batida no centro, aí ele foi para lá. O capítulo Deus Sorri Como Negrinho conta a história de Pirulito e mostra toda a fé que o garoto tem. Só que como a vida dentro dos capitães de areia é cheia de pecados, que eles têm que roubar, têm que para se alimentar, eles têm que praticar vários delitos, o Pirulito fica com medo que mesmo com toda a fé que ele possui, ele vai acabar indo para o inferno porque ele está praticando os pecados que ele não poderia, segundo a fé que ele segue. E também mostra os esforços do padre José Pedro para tentar tirar os capitães da areia daquela vida, que não era uma vida muito agradável, viver na rua. E no capítulo seguinte, Família, conta a história conta uma parte da história de Sem Perna, que é quando ele se passa por um menino pobre mais uma vez para poder entrar numa casa, para poder roubar essa casa no futuro. Só que o que acontece é que o Sem Perna fala para a dona dessa casa, o Sem Perna fala o nome do filho falecido dessa mulher. Então a mulher acaba criando um certo afeto pelo Sem Perna, e o Sem Perna sempre foi um garoto que necessitou muito de afeto, que nunca teve nada para si, nunca teve mãe, nunca teve pai, nada que desse amor. Então ele acaba se apegando e fica com pena de praticar esse furto, mas no final de tudo ele vai e acaba ajudando os capitães a roubarem tudo que tem na casa da mulher. O professor tenta arrumar dinheiro para o almoço e ele começa a pintar as pessoas que estão na rua. Aí ele começa a pintar um homem que está parado na esquina fumando, e o João Grande chama um homem para ver o desenho. Quando o homem vê, ele fica admirado com o desenho, faz umas perguntas para o professor, entrega um cartão para ele, porque fala que o professor tem futuro na carreira artística. Só que aí os capitães percebem que os policiais estão olhando para eles, e aí eles correm, e o professor joga fora o cartão porque acha que ele não vai ter. O próximo capítulo, Alastrino, fala sobre a população pobre da Bahia, que
começam a contrair varíola ou vestígio, como falam no livro. Dois dos capitães de areia também contraem essa doença. E naquela época, como essa doença não tinha cura, quem contraía essa doença era isolado do povo e era mandado para os lazaretos. Um dos capitães tentou fugir, voltou para casa para não ir para o lazareto, só que acabam descobrindo ele, e aí descobrem ele, mandam ele para o lazareto e ele acaba morrendo lá. No próximo capítulo é destino, só fica falando sobre destino, que é uma coisa que você já nasce com destino premeditado e não tem como mudar. Dora e Zafina morrem de Alastim e eles vão procurar emprego. E Dora é encontrada por João Grande e o professor que a levam pro Trapiche. Isso gera muita confusão no começo, mas depois todo mundo aceita e ela é considerada até como uma mãe. Dora e Pedro Bala se apaixonam, se beijam e Dora diz que ele é seu noivo. E numa tentativa de assalto, Dora e Pedro Bala são pegos e Pedro Bala é mandado para o reformatório e Dora para o orfanato. Pedro Bala consegue fugir do reformatório e vai buscar Dora no orfanato. E mesmo a Dora com febre, ela volta pro Trapiche e eles têm relação e no meio da noite Pedro Bala percebe que Dora tá morta. E Pedro Bala começa a imaginar a Dora como uma estrela e a ver no céu. Então depois alguns meninos tentaram ganhar a vida de outra forma e outros saíram do grupo. Esses que saíram do grupo foram Volta Seca, Gato e Sem Pernas, Professor e o Pedro Bala, que era o capitão do grupo. O Gato foi para Ilhéus com a Dalva, que foi tentar ganhar a vida de outra forma, tentando passar a perna dos grandes fazendeiros. O Sem Pernas foi tentar assaltar uma casa, só que estava cheio de policiais em volta dessa casa. E os policiais correram atrás do Sem Pernas e ele tentou pular o muro e na hora de cair ele se estabacou no chão e morreu. E o Volta Seca, ele se juntou ao pai, ao padrinho Lampião, para tentar entrar no grupo dos cangaceiros, e ele entrou. O professor foi reconhecido na notícias do jornal por ser um dos grandes pintores, ficou famoso pelos seus pintores. E depois disso, os estudantes pedem ajuda para os capitães de areia para iniciarem uma greve, para não ter nenhum furo na greve. E a greve acontece. Depois da greve, o Pedro Bala ele pensa melhor sobre a vida e vê que tem outras formas de poder ganhar a vida. Então ele pensa em se igualar ao pai. Então ele vira um militante proletário e isso não difere muito da vida anterior, porque a vida anterior ele corria de polícia e ele continua correndo de polícia. A diferença é que ele dá voz para as pessoas que não aparecem. Ou seja, ele ajuda as pessoas que não conseguem falar, que falasse por elas. Então, e esse era o Pedro Bala. A história a ser contada. O enredo do livro Capitão de Areia conta histórias de crianças pobres e abandonadas que se entregam ao crime para sua sobrevivência. E eles participam de várias aventuras juntas, só que no final vai um para cada lado, mas o grupo Capitão de Areia nunca morrerá. Eu vou falar sobre a verossimilhança do livro Capitães de Areia, que é uma verossimilhança externa, por caracterizar fatos que ocorrem ou podem ocorrer na vida real, como menores infratores, crianças abandonadas pelos pais ou órfãs e que vão para o reformatório. Porque retrata hoje em dia as crianças do Rio de Janeiro, por exemplo, que vão para a Fundação Casa ou FEBEM, por não terem família ou por cometerem delitos. Só que nessas casas, elas não têm a estrutura necessária para manter todas as crianças, fazendo com que elas fujam para a criminalidade, fazendo isso mal para a Uma das sociedade. coisas que torna o livro atual é o caso da idade penal, que está sendo muito discutido nos dias de hoje, se ela deve diminuir ou aumentar, mas o livro mostra o caso de crianças, que tem muito no Rio de Janeiro, como o Guilherme falou, são crianças que têm que viver do roubo, que elas não têm outra saída, porque não tem estrutura familiar, ou então são órfãs, então elas veem no roubo, no crime, uma única maneira de se sustentar e viver mesmo. Aí,